Quando vi o exame de gravidez em cima da pia do banheiro, meu coração parou. Era como se o tempo tivesse congelado ao meu redor. Tudo ficou em silêncio, como se o mundo estivesse me preparando para algo que eu ainda não estava pronta para saber. Aquele pedaço de plástico com 2 linhas vermelhas não era meu. Eu não estava grávida, mas estava prestes a descobrir algo que mudaria minha vida para sempre. E não só a minha. Aquilo que eu encontrei naquela manhã ensolarada foi o estupim da maior traição que uma mãe pode viver. Minha filha, Clara, tem 19 anos. Sempre foi uma menina intensa, com personalidade forte e uma sensibilidade que ela escondia de todos. Desde pequena, era apaixonada por livros, tinha uma visão crítica da vida e um orgulho que não cabia no peito. Nossa relação sempre foi cheia de altos e baixos. Eu a tive muito jovem, com apenas 17 anos, e crescemos praticamente juntas. Durante anos, fomos apenas nós duas, até que eu conheci o Carlos. Ele era diferente de tudo o que eu já tinha vivido. Gentil, educado, atencioso. Era 10 anos mais velho que eu, e no começo, achei que aquilo nunca daria certo. Mas ele insistiu. Me encantou com palavras doces, com gestos que me fizeram acreditar que talvez, pela primeira vez, alguém me via de verdade. Carlos entrou na minha vida quando Clara tinha 12 anos. Ele parecia respeitá-la, fazia questão de participar das coisas dela, ia nas reuniões da escola, conversava sobre música, sobre livros, sobre política. Eu via aquilo como uma bênção. Afinal, era tão difícil encontrar alguém que aceitasse uma mulher com filha adolescente. Clara, no começo, o rejeitava. Era fechada, respondia atravessado, se afastava. Mas com o tempo, ela cedeu. Começaram a se dar bem, a conversar mais, e aos poucos, ele parecia fazer parte da nossa pequena família. Ficamos juntos por 5 anos. Nesse tempo, tentamos morar juntos, mas nunca funcionou. Ele dizia que precisava de espaço, que o trabalho exigia viagens, que era melhor mantermos cada um a sua casa. Apaixonada, aceitava. Afinal, ele estava sempre presente. Dizia que me amava, fazia planos de futuro, prometia uma vida a 2 quando as coisas se estabilizassem. Só que isso nunca acontecia. E, sem perceber, comecei a viver uma relação que me esvaziava aos poucos. Quando ele terminou comigo, disse que precisava se reencontrar, que me amava, mas que algo dentro dele estava confuso. Sofri demais. Me senti usada, descartada. Mas não suspeitei de nada. Clara, naquela época, tinha 17 anos. Estava entrando na faculdade, cheia de planos. Nunca imaginei que por trás da dor do fim do meu relacionamento havia algo muito pior acontecendo. 2 anos se passaram desde o término. Eu e Carlos nunca mais nos falamos. Segui minha vida. Foquei no trabalho, nos meus estudos, na casa, em mim. Clara continuava vivendo a juventude dela. Tínhamos algumas discussões, claro, como qualquer mãe e filha. Mas, no geral, nossa convivência era estável. Até aquele dia. O dia em que encontrei o teste de gravidez. A primeira coisa que pensei foi em negar, em fingir que não vi. Mas era impossível. Aquilo estava ali, escancarado, jogado como um segredo pronto para ser revelado. Esperei Clara chegar da faculdade. Quando ela entrou em casa, me olhou como se soubesse que algo havia mudado. Peguei o exame, coloquei sobre a mesa e perguntei: "É seu?" Ela não disse nada.
Só sentou na cadeira da cozinha e ficou olhando para a parede. O silêncio dela me corroeu por dentro. Eu queria gritar, chorar, sacudi-la, mas não consegui. Sentei de frente para ela e esperei. Minutos depois, ela murmurou: "É meu." Aquilo me doeu, mas o que viria depois me destruiria. Tentei manter a calma. Perguntei quem era o pai. Ela baixou a cabeça e ficou em silêncio. Insisti. Perguntei se ele sabia, se ela estava bem, se precisava de ajuda. Ela não respondia. Até que, de repente, levantou os olhos e disse: "Você não vai querer saber." Meu corpo inteiro se arrepiou. A voz dela não era de medo. Era de raiva. Uma raiva contida, amarga, que eu nunca tinha visto. Perguntei novamente. E foi aí que ela soltou a bomba. "É o Carlos." Por alguns segundos, achei que tinha ouvido errado. O mundo girou. Senti vontade de vomitar. Tive que me apoiar na mesa para não cair. Olhei para ela, tentando entender se aquilo era uma brincadeira de mau gosto, uma forma de me machucar. Mas não havia ironia. Havia apenas dor e desafio no olhar dela. Perguntei como, quando, por quê. Ela se levantou, cruzou os braços e disse a frase que até hoje ecoa na minha cabeça: "Eu fiz por vingança." Nada fez sentido naquele momento. Minha filha, minha menina, aquela que eu carreguei no colo, que cuidei sozinha, que protegi do mundo, havia se envolvido com o homem que partiu meu coração. E pior, havia feito isso de propósito. Senti o chão se abrir. Senti meu corpo flutuar. Senti que não era real. Ela não quis falar mais nada naquela noite. Foi para o quarto e trancou a porta. Eu fiquei ali, na cozinha, olhando para o vazio, tentando reconstruir os pedaços da minha sanidade. Tudo dentro de mim gritava: raiva, nojo, culpa, tristeza. Tive vontade de sumir, de gritar, de desaparecer. Mas não consegui me mover. Fiquei ali, até o dia amanhecer, revivendo cada cena dos últimos anos. Cada gesto de carinho entre eles. Cada conversa. Cada olhar. Será que já acontecia quando ele ainda era meu? Será que ela me odiava esse tempo todo? Será que fui uma mãe tão ruim a ponto de merecer isso? Não consegui dormir por dias. Clara continuava calada, trancada no quarto, saindo apenas para ir à faculdade. Eu a observava em silêncio, tentando entender como tudo aquilo havia se tornado possível. Comecei a questionar tudo. Minha maternidade, meu papel, minha cegueira. Eu havia sido traída, mas não por uma amiga, não por uma vizinha. Fui traída pela minha própria filha. E a dor disso não tem nome. Se você também sente que essa história não é fácil de julgar, siga esse canal agora. Ainda há muito a ser revelado. E no fim, a sua opinião vai decidir tudo. Nos dias que se seguiram, a casa ficou silenciosa como um velório sem corpo. Eu andava pelos cômodos como um fantasma, tentando entender como aquilo tudo tinha acontecido debaixo do meu teto. Tentando montar um quebra-cabeça que, mesmo completo, só mostrava a tragédia. Clara não falava. Eu também não. Era como se um abismo tivesse se aberto entre nós, e a ponte que um dia nos ligou tivesse sido incendiada por dentro. Naquela semana, tudo me lembrava do Carlos. O armário onde ele deixava uma camisa, a caneca que ele usava, a playlist que tocava no carro. E, junto com essas memórias,
vinham cenas da Clara. Os três assistindo o filme na sala. Eles dois cozinhando juntos enquanto eu ria do desastre que faziam. Os almoços de domingo. Os abraços. Os risos. Será que tudo aquilo era falso? Ou será que o afeto existiu e se transformou em algo doentio? Tentei trabalhar, mas não conseguia. Tentei sair de casa, mas cada rosto na rua parecia saber do meu segredo. Me sentia suja, envergonhada, fraca. E mais do que tudo, me sentia uma péssima mãe. Porque não percebi nada. Não vi os sinais. Não vi a sombra crescendo dentro da minha filha. E quando finalmente vi, já era tarde demais. Ela não era mais uma menina perdida. Era uma mulher que escolheu ferir. Na terceira noite, Clara finalmente quebrou o silêncio. Entrou na cozinha, sentou à minha frente com os olhos secos e frios. E me disse que queria falar. Eu respirei fundo, segurei a xícara com as duas mãos e me preparei para ouvir o que nem em pesadelos eu poderia imaginar. Ela não chorou. Não hesitou. Me contou tudo com uma tranquilidade que me gelava a alma. Disse que depois que o Carlos terminou comigo, eles continuaram se falando pelas redes sociais. Que começou como uma amizade, uma troca de mensagens inocentes. Que ele dizia sentir falta dela, que gostava da companhia, que se sentia mais compreendido por ela do que por mim. Eu tentei interromper, tentei perguntar quando aquilo havia passado do limite. Mas ela levantou a mão, firme, e disse que eu precisava ouvir tudo. Ela contou que, aos poucos, ele começou a dar sinais. E ela, carente, confusa, ainda ressentida comigo por coisas antigas, cedeu. Disse que não sabia se era amor, se era desejo, ou se era só vontade de me machucar. Que cada vez que ele a elogiava, era como se ganhasse uma batalha. Como se roubasse de mim algo que eu nunca lhe dei por completo. Atenção, admiração, prioridade. Aquilo me atingiu como uma facada. Ela não estava apenas me contando um caso. Ela estava me dizendo que aquilo foi uma vingança construída. Que ela se entregou a ele com a intenção de me atingir. Que o que começou como uma troca afetiva se transformou em uma arma. Uma guerra silenciosa que eu nem sabia que estava acontecendo. Disse que no começo achava que estava no controle. Que ele era o homem que me deixou, mas agora era dela. Que ela podia usar aquilo para se vingar de mim por anos de ausência emocional, de cobranças, de palavras duras. Mas que, com o tempo, percebeu que ele também estava jogando. Que não era só ela que manipulava. Que ele também tinha rancores. E que ela, no meio da raiva, acabou caindo numa armadilha emocional ainda maior. Eu engravidei sem querer, ela disse, mas quando descobri, não pensei em aborto. Pensei em te contar, porque agora você ia saber o que eu passei. Ia sentir o que é ser traída, abandonada e destruída por quem você mais ama. Essas palavras me quebraram. Eu não sabia se sentia ódio, pena, dor ou desespero. Minha filha, meu sangue, queria que eu sofresse. Não porque eu a machuquei com um ato, mas porque eu falhei na presença, no afeto, na escuta. E, no fundo, ela carregava isso como uma ferida aberta. Ficamos em silêncio por um tempo. Eu sentia as mãos suando, o estômago embrulhado. A casa parecia girar devagar. Perguntei por que ela estava me contando tudo agora. Porque, depois de tantos meses de mentira, ela tinha decidido se abrir. E ela respondeu com a voz firme. Porque eu não aguento mais carregar isso sozinha. Eu não quero que você me perdoe.
Eu só quero que você saiba. Me levantei sem dizer uma palavra. Fui para o meu quarto, me tranquei e chorei como há anos não chorava. Chorei como quando fui abandonada grávida. Como quando levei Clara doente para o hospital e ninguém me ajudava. Como quando Carlos disse que me amava, mas foi embora. Foi um choro de vida inteira. De mulher, de mãe, de ser humano esgotado. Nos dias seguintes, nos evitamos pela casa. Mas algo havia mudado. Não havia mais fingimento. Agora eu sabia. Agora ela havia tirado o peso da mentira. Mas em troca, colocou outro sobre mim. O de carregar a verdade. Comecei a pensar no que fazer. Denunciar? Expulsar? Fingir que não aconteceu? Levar isso para um terapeuta? Nada me parecía suficiente. Eu vivia entre a dor da traição e a culpa da ausência. Entre o amor que sentia e o ódio que me invadia. Tive pensamentos que me envergonho até de lembrar. Pensei em ir embora, em desaparecer, em deixar Clara com aquilo tudo. Mas algo me impedia. Um fio invisível que ainda me ligava a ela. Talvez fosse o instinto. Talvez fosse só o medo. Ou talvez fosse amor. Um amor deturpado, dilacerado, mas que ainda existia em algum canto de mim. Comecei a observar Clara com mais atenção. Os enjoos. O corpo mudando. As mãos sobre a barriga. Às vezes, ela chorava no quarto. Outras vezes, sorria sozinha vendo vídeos no celular. Eu não sabia quem ela era mais. Não sabia se ainda era minha filha ou uma estranha. E talvez ela também não soubesse quem era. Uma tarde, ouvi ela no telefone. Falava com alguém. Dizia que não sabia se ia criar o bebê. Que tinha medo. Que não se sentia preparada. Que talvez desse para adoção. Meu coração apertou. Eu sabia que, apesar de tudo, aquele bebê não era o culpado de nada. E também sabia que minha filha, mesmo com tudo que fez, estava completamente perdida. A gravidez seguia. As roupas começavam a apertar. A barriga aparecia. Os olhares na rua mudavam. Eu comecei a receber perguntas das vizinhas. Inventei que Clara não queria falar sobre o pai. Que estava tudo bem. Que ela era forte. Mas por dentro, eu era um redemoinho prestes a engolir tudo. Certa noite, depois de semanas em silêncio, Clara entrou no meu quarto. Sentou na beira da cama e me perguntou: "Você vai me odiar para sempre?" Demorei para responder. Olhei para ela. Vi a menina que eu criei. A mulher que me feriu. A mãe que se formava. E disse: "Eu não sei, mas vou tentar não te odiar todos os dias." Ela baixou a cabeça. Chorou. Pela primeira vez desde tudo, ela chorou nos meus braços. Aquele abraço silencioso foi o primeiro sinal de que ainda havia algo vivo entre nós. Não foi reconciliação. Não foi perdão. Foi um instante de humanidade, de cansaço compartilhado, de duas mulheres tentando sobreviver à mesma dor. Ela chorava sem fazer barulho. Eu a envolvia com os braços, sentindo o corpo dela estremecer. Pela primeira vez desde que tudo começou, senti que minha filha não era apenas a autora da ferida, mas também a vítima da própria escolha. Nos dias seguintes, começamos a conversar de forma tímida. Não falávamos sobre o Carlos. Não falávamos sobre vingança. Mas falávamos sobre o bebê. Clara começou a me perguntar coisas práticas. Sobre fraldas,
parto, leite. Sobre como foi quando eu tive ela. Contava dos enjoos, das dores nas costas, dos medos que sentia ao dormir. Eu respondia como podia, às vezes com palavras, às vezes com silêncio. Era estranho tentar ser mãe da minha filha enquanto ela se tornava mãe do filho do homem que destruiu minha vida. Uma noite, estávamos lavando a louça juntas. A luz da cozinha era fraca e o som da água correndo preenchia os vazios entre as falas. Clara perguntou se eu achava que ela devia contar para o Carlos. A pergunta caiu como uma pedra dentro de mim. Meu corpo inteiro ficou tenso. Ela percebeu. Insisti para que me dissesse se ele sabia da gravidez. Ela balançou a cabeça devagar. Ele não sabe. E não faço ideia do que ele faria se soubesse. Perguntei se ainda tinham contato. Ela negou. Disse que ele a bloqueou de tudo. Que sumiu. Que não deixou rastros. Que talvez nem estivesse mais na cidade. Aquilo me deu um tipo estranho de alívio. Mas também medo. Porque saber que ele estava fora do radar era o mesmo que saber que ele poderia aparecer a qualquer momento. E pior, que ele talvez nem soubesse o tamanho da destruição que deixou para trás. Fui até o quarto dela naquela madrugada. Queria entender. Queria perguntar o que eu ainda não tinha coragem de dizer. Perguntei se, em algum momento, ela chegou a amar aquele homem. A resposta foi curta, fria, direta. Eu não sei se foi amor, mas foi o único homem que me ouviu de verdade. Essa frase me atravessou como uma lâmina, porque me fez perceber que talvez eu nunca tenha escutado a Clara como ela precisava. Talvez eu tenha escutado apenas para responder, para corrigir, para mandar. Nunca para entender. E um homem adulto, experiente, aproveitou esse vácuo para se infiltrar no coração e na mente da minha filha. Comecei a me sentir duplamente culpada. Pela ausência. Pela cegueira. E agora, por ver tudo isso diante de mim e ainda assim não saber o que fazer. Clara precisava de mim. Não como juíza. Não como carcereira, mas como mãe. E eu estava me esforçando para ser, mas sem saber como. A gravidez avançava. A barriga crescia. As roupas deixavam de servir. Começamos a montar um pequeno cantinho no quarto dela. Um berço. Um móvel para as roupinhas. Um abajur suave. Fiz tudo em silêncio. Sem exagero, mas com cuidado. Eu não fazia por ela. Fazia pelo bebê. Porque ele não tinha culpa de nada. Porque ele merecia chegar ao mundo sem o peso de uma guerra que não era dele. Clara começou o pré-natal. Eu a acompanhava nas consultas. As médicas perguntavam sobre o pai. Ela dizia que preferia não falar. As pessoas olhavam com aquele julgamento disfarçado. Aquele olhar que tenta entender o que está errado naquela história. Mas ninguém sabia. Só nós. E cada olhar desses me feria mais do que uma palavra. Certo dia, Clara me perguntou se eu queria saber o sexo do bebê. Eu disse que sim. Ela sorriu de leve. Era menino. Um menino. A notícia me causou uma confusão interna. Pensei que se fosse menina, talvez eu conseguisse reviver com ela os bons momentos que tive com Clara. Mas sendo um menino, o pensamento foi outro. Me perguntei se ele se pareceria com o pai. Se herdaria os olhos, o sorriso, o tom de voz. Me perguntei se eu conseguiria amar aquele rosto, se ele tivesse as feições do homem que me feriu. Essa dúvida me acompanhava como uma sombra.
Eu me sentia monstruosa por pensar isso. Mas era real. Era humano. Era cru. E eu precisava lidar com isso antes que o bebê nascesse. Precisava entender que ele não era o Carlos. Que ele era meu neto. Que ele era, acima de tudo, uma nova chance. Comecei a escrever cartas. Para mim mesma. Para Clara. Para o bebê. Não mostrava para ninguém. Era um desabafo. Um modo de colocar para fora tudo o que me sufocava. Escrevia sobre o medo. Sobre a saudade de mim mesma. Sobre o luto por uma filha que ainda estava viva. Sobre o futuro que eu não sabia se queria. Num dos bilhetes, escrevi: será que ainda posso ser mãe da mulher que destruiu minha paz? E logo abaixo, escrevi a resposta: talvez eu só precise reaprender. Houve uma manhã em que Clara passou mal. Tontura, vômito, pressão baixa. A levei ao hospital. Fiquei com ela no soro por horas. Vi quando dormiu com a testa suada e os olhos apertados. Ajeitei os lençóis. Alisei seus cabelos. E pela primeira vez em meses, a vi frágil. Frágil como uma criança. Minha criança. Meu erro. Minha salvação. Quando ela acordou, me olhou com olhos marejados e disse: eu não queria que fosse assim. Foi tudo o que disse. Mas foi o bastante. Porque eu sabia. Ela não planejou todas as consequências. Quis me ferir, sim. Mas não imaginou que o golpe a atravessaria também. Na volta para casa, Clara ficou mais quieta. Mais pensativa. Me ajudava mais com as tarefas. Sentava comigo para assistir algo. Começamos a reconstruir algo que ainda não sei nomear. Não era laço. Não era perdão. Era sobrevivência compartilhada. Era tentativa de seguir em frente sem esquecer, mas sem se destruir. O nascimento se aproximava. Fizemos um chá de bebê simples. Convidamos poucas pessoas. Algumas amigas dela. Uma vizinha. Nada grandioso. Ela estava mais serena. Mas em momentos de distração, eu a via perdida. Segurando a barriga com força, como se tentasse se ancorar no próprio corpo. Certa noite, antes de dormir, deixei uma carta na cama dela. Neila, escrevi. Filha, eu nunca vou esquecer o que aconteceu. Mas vou tentar lembrar mais do que ainda podemos construir. Esse bebê é sangue do meu sangue. E mesmo que o começo dele tenha nascido da escuridão, eu quero que ele cresça com luz. Se você me permitir, estarei aqui. Não como mártir, não como vítima, mas como sua mãe e como avó do seu filho. Estou tentando. Ela nunca me respondeu essa carta, mas no dia seguinte me abraçou. Um abraço longo, silencioso, cheio de perguntas e de pequenas respostas. O dia do parto chegou mais cedo do que o previsto. Clara estava com 36 semanas quando começou a sentir contrações fortes durante a madrugada. Eu a levei às pressas para o hospital, com o coração acelerado e as mãos tremendo no volante. Não havia mala pronta, não havia plano. Só havia urgência e medo. Ao chegarmos, os médicos disseram que o bebê estava pronto, mesmo que não fosse o ideal. Ela foi levada para o centro cirúrgico e, pela primeira vez, eu senti que talvez fosse perdê-la. Esperei horas naquela sala fria, cheia de outras mães e familiares. O som das máquinas, dos passos dos enfermeiros, dos monitores cardíacos. Tudo parecia me pressionar por dentro.
O tempo passou devagar, como se cada minuto tivesse o peso de um dia. Quando a médica finalmente saiu e me chamou, meu corpo gelou. Mas ela sorriu. Clara estava bem. E o bebê também. Era um menino saudável, com 2,5 quilos. Tinha os olhos escuros e o cabelo farto. E quando vi pela primeira vez, senti algo que não esperava sentir: amor. Não ódio, não rejeição, não dor. Amor. Um amor confuso, sim. Misturado com lembranças, com vergonha, com medo. Mas amor. A enfermeira o colocou nos meus braços, e por um instante, eu me esqueci de tudo. Da traição, da vingança, do Carlos. Naquele instante, ele não era filho do homem que destruiu minha vida. Ele era meu neto. Um bebê indefeso que só precisava de cuidado e carinho. Clara ficou 2 dias internada. Cansada, mas bem. Durante esse tempo, nos revezamos com o bebê. Ela aprendia a amamentar, eu a ajudava com as fraldas, com os banhos, com o choro. Era como se, naquele quarto pequeno, tivéssemos sido empurradas para o início de uma nova história. Uma história cheia de rachaduras, sim, mas uma história possível. Quando voltamos para casa, o silêncio mudou de tom. Já não era aquele silêncio de raiva e ressentimento. Era um silêncio de adaptação. De aprendizado. O bebê chorava muito à noite. Clara ficava exausta. Às vezes chorava junto. O acordava, ajudava. Segurava o menino no colo enquanto ela descansava. Começamos a viver em torno dele. E, sem perceber, aquilo nos unia. Não nos curava, mas nos mantinha de pé. Até que uma tarde, enquanto Clara dormia e o bebê repousava no meu colo, alguém tocou a campainha. Fui atender sem pensar. Quando abri a porta, quase deixei o coração cair no chão. Era o Carlos. Envel Hessedo. Com a barba por fazer, o olhar pesado e um sorriso cínico no rosto. O congelé. Ele disse apenas: fiquei sabendo. Não perguntei como. Não perguntei quem contou. Só perguntei o que ele queria. Ele respondeu que só queria ver o filho. Meu corpo inteiro se fechou. Disse que ali não era lugar para ele. Que ele não era bem-vindo. Ele insistiu. Disse que tinha o direito. Que era pai. Que só queria conversar. Mas eu não permiti. Fechei a porta com força, com medo, com nojo. Fiquei com as pernas bambas. O bebê começou a chorar no quarto. E aquilo me fez despertar. Fui até Clara, ainda sonolenta, e contei. Ela se sentou na cama, em choque. Não disse nada por alguns segundos. Depois, sussurrou. Eu achei que ele nunca mais ia aparecer. Perguntei se queria que ele visse o bebê. Ela negou com a cabeça. Disse que ele não merecia. Que era covarde. Que sumiu quando ela mais precisou. E que agora queria aparecer como se nada tivesse acontecido. Perguntei se ele sabia que ela era menor quando tudo começou. Ela disse que nunca contou a idade. Que ele fingia não saber, e ela fingia que isso não importava. Aquilo me destruiu. Porque além da traição, havia agora a confirmação do abuso. Minha filha tinha 17 quando tudo começou. E ele, um homem feito, experiente, manipulador. E eu, mãe cega, ocupada demais com o trabalho, com as contas, com os próprios vazios. Fui cúmplice sem saber. Permiti que minha filha fosse enredada por um predador. Isso era mais do que traição.
Era crime. Era violência. Naquela noite, depois que todos dormiram, sentei no sofá e chorei. Chorei como quem desaba um peso que não sabia que carregava. Eu não era apenas vítima. Eu também havia falhado. Clara me odiava por isso, ainda que não dissesse. E talvez parte da vingança dela fosse gritar por ajuda de uma forma que eu fosse obrigada a escutar. No dia seguinte, fui à delegacia. Contei o que sabia. Registrei um boletim. Fiz o que deveria ter feito anos antes. Disse a Clara. Ela ficou em silêncio. Disse apenas, obrigada. Não sei se isso levará a alguma consequência, mas era o mínimo que eu podia fazer. Pela menina que ela foi. Pela mulher que agora tentava ser. Pelo bebê que não escolheu nada disso. Os meses passaram. O bebê crescia forte. Clara voltou a estudar aos poucos, por aulas online. Começou a trabalhar como freelancer com ilustração digital. Eu voltava do trabalho mais cedo para ajudá-la. Revezávamos entre mamadas, fraldas e cochilos. Começamos a rir de pequenas coisas, a nos irritar com a falta de sono, a dividir tarefas, a voltar a ser, de algum jeito, uma família. Mas as perguntas não paravam. As pessoas queriam saber quem era o pai. Porque ele nunca aparecia. Porque Clara era tão fechada. Porque eu parecia sempre tão distante. Inventamos desculpas. Mentiras leves. E carregávamos a verdade como um segredo corrosivo, silencioso, mas ainda preso à pele. Houve uma noite em que o bebê teve febre. Chorava sem parar. Clara entrou em pânico. Eu também. Corremos ao pronto-socorro. Era só um resfriado, disseram. Mas a fragilidade daquela noite nos expôs. Quando voltamos para casa, ela me abraçou no corredor e disse: eu nunca teria conseguido sem você. Foi a primeira vez que eu vi algo assim desde que tudo aconteceu. Não era perdão, mas era gratidão. E talvez, dentro dela, também começasse a nascer um tipo de paz. Eu ainda pensava no Carlos. Sonhava com ele entrando na casa, levando o bebê, rindo do que fez. Às vezes acordava com raiva, com medo. Outras vezes, com pena. Porque no fundo, eu sabia que ele era um homem vazio. E que, de todas nós, ele era o único que não havia gerado nada de verdadeiro. Nem amor, nem arrependimento, nem responsabilidade. Já Clara havia gerado uma vida. E talvez também estivesse tentando gerar uma nova versão de si mesma. Eu não sabia se confiava nela. Não sabia se conseguiria olhar para trás sem dor. Mas sabia que, mesmo aos trancos, estávamos seguindo. Um dia, ela me perguntou se eu achava que um dia seríamos como antes. Eu respondi que não. Que talvez nunca fossemos como antes. Mas que talvez pudéssemos ser algo novo. Algo mais maduro. Mais honesto. Menos idealizado. Ela sorriu. E disse: eu preferia isso do que voltar para o que a gente fingia ser. Depois daquela noite em que ela me agradeceu, comecei a pensar no que ainda restava entre nós. Não era perdão, ainda. Era algo mais frágil, mais silencioso. Um tipo de entendimento doloroso entre duas pessoas marcadas pela mesma tragédia. Estávamos nos reconstruindo sem pressa, com cuidado. Mas toda reconstrução exige que escombros sejam removidos. E alguns ainda estavam enterrados bem fundo. Um domingo à tarde,
Clara apareceu com uma caixa de papelão. Disse que era dela, mas que estava há anos guardada no fundo do meu armário. Dentro estavam cadernos antigos, cartas, diários, fotos, bilhetes de escola. Revimos tudo juntas no chão da sala, entre mamadeiras e brinquedos espalhados. Cada papel era uma lembrança. Algumas boas, outras nem tanto. Ela leu um bilhete que eu escrevi quando ela tinha 6 anos. Você é a razão da minha força, minha pequena. Ao terminar, ela sorriu e disse: Você já sentiu isso por mim, né? Eu afirmei com a cabeça, mas minha garganta travou. Ela estendeu um caderno de desenho. Na capa, o nome dela escrito com canetinha vermelha. Dentro, desenhos de quando era criança. Uma casa, uma mãe, uma filha, um cachorro, corações. Mas uma página me chamou a atenção. Nela, Clara tinha desenhado uma mulher sozinha de um lado e uma menina do outro, com uma linha cortando o meio. Acima, a palavra longe. Perguntei se ela lembrava do que era. Ela respondeu: era como eu via a gente. Sempre perto, mas longe. A frase me destruiu. Porque por mais que eu tivesse feito o possível para cuidar dela, dar comida, roupa, escola, eu entendi que tinha falhado no mais simples: presença. Passei aquela noite lendo os diários dela, com permissão. Em uma página de quando tinha 14 anos, ela escreveu: Minha mãe só fala comigo quando é para brigar. Acho que não sabe quem eu sou. Aquilo me apertou o peito. Me vi ali. Vi meus erros, meu cansaço, meu desespero de tantos anos. Nunca me achei uma mãe ruim. Mas agora eu via que, em muitos momentos, fui ausente. Nos dias seguintes, passei a conversar mais com ela. Sobre tudo. Sobre infância, sobre medos, sobre os momentos em que ela se sentiu sozinha. Ela me ouviu. Eu a ouvi. E mesmo com feridas abertas, havia algo nascendo ali. Algo novo. O bebê começou a sorrir, a balbuciar, a firmar o pescoço. Era a primeira vez em muito tempo que havia vida naquela casa que não fosse marcada por culpa ou silêncio. Eu me apeguei a ele como se fosse uma nova chance. E talvez fosse. Certo dia, enquanto organizávamos o quarto, Clara me contou que tinha reencontrado uma amiga antiga do colégio. Disseram que estavam montando um projeto juntas. Que talvez fizessem uma loja virtual. Vi brilho nos olhos dela. Vi planos. Vi futuro. Era estranho me ver orgulhosa. Porque ao mesmo tempo em que admirava a força dela, ainda havia o fantasma do passado entre nós. Ela perguntou se eu ainda pensava no Carlos. Respondi que às vezes sim. Que o ódio, diferente do amor, também se alimenta do silêncio. E que às vezes era difícil não se afogar nas lembranças. Ela disse que sonhava com ele. Que em alguns sonhos ele pedia desculpa. Em outros, apenas sorria e virava as costas. Em todos, ela acordava com culpa. Disse que sabia o que fez. E que não esperava que eu esquecesse. Mas que só queria viver uma vida onde isso não fosse a única coisa que nos definia. Eu abracei essa frase como se fosse uma corda jogada no meio de um mar revolto. Eu também queria isso. Queria que fossemos mais do que a traição, mais do que o escândalo, mais do que a dor. Passamos a sair mais juntas. Íamos ao parque com o bebê. Tomávamos sorvete. Ríamos. Às vezes nos pegávamos conversando por horas sobre bobagens. Era como se a mãe e a filha que se perderam estivessem tentando se reencontrar dentro das mulheres que nos tornamos.
Mas o mundo não esquece tão fácil. Um dia, uma vizinha comentou que tinha visto Carlos em outro bairro. Disse que ele perguntava por nós, que queria saber do filho. Aquilo me arrepiou. Contei a Clara. Ela ficou muda por um instante. Depois disse que não queria vê-lo, que se ele aparecesse, chamaria a polícia. Mas eu vi nos olhos dela o medo. O mesmo medo que eu sentia. Fomos até um advogado. Contamos tudo. Ele disse que podíamos entrar com um pedido de afastamento. Que apesar da demora da justiça, teríamos respaldo. Fizemos. Registramos tudo. Agora era oficial. Carlos não podia se aproximar. Voltei a dormir com a porta trancada. Coloquei câmeras no portal. Revisei as trancas. E percebi que por mais que tentássemos seguir em frente, o passado ainda nos seguia. Como uma sombra que só precisa de uma fresta para entrar. Na semana seguinte, Clara me disse que tinha escrito uma carta. Para o filho. Para quando ele crescesse. Me pediu para ler. Dizia coisas como: eu errei. Eu fui fraca. Mas eu te amo. E você é a melhor parte de mim. E chorei. E entendi que talvez aquela fosse a cura que ela nunca teve. A chance de ser para ele o que eu não fui para ela. Comecei a escrever minha própria carta. Não sei se um dia darei a ele. Mas escrevi: eu fui mãe da sua mãe. E errei muito. Mas estou tentando ser uma avó melhor. E mesmo sem saber de tudo, você é o meu recomeço. Numa tarde chuvosa, Clara me olhou e disse: você me vê diferente agora? Respondi que não. E sim, que ela continua sendo minha filha. Mas agora é mais. É mulher, é mãe, é sobrevivente. E que, apesar de tudo, ainda há partes dela que são luz. Ela sorriu. Um sorriso tímido, mas verdadeiro. E disse: talvez um dia você me perdoe. Não respondi. Apenas a abracei. Porque naquele momento não importava o perdão. Importava o caminho. O tempo passou como quem tenta curar o que não se esquece. A casa já não era a mesma, nem nós. Cada cômodo carregava outra energia. O bebê, agora com quase 1 ano, andava pela casa com passinhos cambaleantes e gargalhadas que ecoavam nos cantos onde antes havia apenas silêncio e mágoa. Era impossível não sorrir quando ele ria. Era impossível não amar. E era impossível esquecer o motivo pelo qual ele existia. Clara estava mais forte. Trabalhava de casa, fazia cursos online, cuidava do filho com dedicação. Ela ainda carregava marcas no olhar. Aquelas que não somem com maquiagem nem com o tempo. Mas havia nela algo novo, serenidade. E mesmo sem falar diretamente do passado, nós duas sabíamos que aquilo estava entre nós o tempo todo. Não como uma briga mal resolvida, mas como um fantasma que decide se sentar à mesa mesmo sem ser convidado. Certa tarde, enquanto ela lavava a louça e o bebê brincava na sala, ela me perguntou se eu achava que ele deveria saber de tudo quando crescesse. Hesitei. Disse que talvez não. Que talvez o amor bastasse. Mas ela me corrigiu com firmeza. Disse que verdades adiadas só se tornam mentiras longas. Que ele tinha o direito de saber, um dia, que veio de um erro, mas que nunca foi um erro. Fiquei em silêncio, porque eu sabia que ela estava certa, mas também sabia que isso traria dor para ele. E, talvez, para mim de novo. Dias depois, encontrei em cima da mesa um envelope.
Dentro, uma carta que ela havia escrito ao Carlos. Não tinha endereço, nem intenção de envio. Era só uma confissão no papel. Dizia que o odiava, que o desprezava, que nunca o perdoaria, mas que agradecia, porque foi através da dor que conheceu o amor verdadeiro, o amor pelo filho, e que ele, Carlos, não passava de um capítulo vergonhoso que ela faria questão de não repetir com mais ninguém. Li aquela carta e chorei, porque vi ali uma mulher, não a menina confusa que se perdeu num jogo de poder, mas a mulher que, ferida, teve coragem de se levantar. E pela primeira vez, me senti orgulhosa de verdade. Mesmo sem esquecer, mesmo sem perdoar. Na semana seguinte, algo inesperado aconteceu. Recebi uma intimação. Carlos estava contestando o registro do bebê. Queria o teste de DNA. Disse que queria os direitos como pai. Fiquei em choque. Mostrei a Clara. Ela ficou pálida. Disse que ele nunca se importou, que não queria nada dele, que ele não tinha direito a aparecer agora e bagunçar tudo outra vez. Consultamos o advogado. Entramos com medidas para impedir contato até que o processo fosse analisado. A espera era sufocante. Os dias se arrastavam. Clara dormia mal. Tinha crises de ansiedade. Eu voltava a andar pela casa como antes, sentindo que a qualquer momento tudo desabaria novamente. Uma noite, Clara me chamou até o quarto. O bebê dormia. Ela estava sentada no chão, com os olhos vermelhos. Disse que sentia medo, que não queria que o filho fosse arrancado dela, que não sabia o que fazer. Eu me ajoelhei ao lado dela, peguei suas mãos e disse que estávamos juntas, que ele não ia levar ninguém, que ela era mãe e que ninguém mais tinha poder sobre aquela criança. A audiência foi marcada. Clara estava nervosa. Eu também. No dia, ela falou com firmeza. Contou tudo. Disse que foi manipulada. Que era menor. Que não havia consentimento emocional verdadeiro. Que Carlos desapareceu. Que nunca quis nada com o filho. E que agora aparecia apenas por orgulho, por ego, por vaidade. O juiz ouviu. O advogado reforçou os pontos. O bebê, dormindo no colo de uma assistente, parecia alheio à tensão da sala. Carlos, do outro lado, permaneceu calado. Não contestou. Não negou. Parecia abatido. Como se soubesse que havia perdido antes mesmo de tentar. No fim da audiência, o juiz suspendeu qualquer direito até o fim da análise psicológica e da investigação criminal, já que Clara era menor quando tudo começou. Voltamos para casa com uma sensação estranha. Não era alívio completo, mas era um sinal de que a justiça, mesmo que lenta, ainda existia. Naquela noite, sentei no sofá com Clara. Ela encostou a cabeça no meu ombro. E pela primeira vez em muito tempo, ficamos ali, em silêncio, apenas sentindo a presença uma da outra. O bebê dormia. A casa estava em paz. E eu pensei que talvez, só talvez, aquele fosse o começo real da nossa reconstrução. Passei a pensar mais no futuro. Em como criar aquele menino sem que ele carregasse o peso das escolhas erradas que o antecederam. Em como ensinar a ele que amor não é confusão, não é silêncio, não é omissão. Que ser homem é ser responsável, é saber parar, é cuidar, é respeitar. Também pensei em mim. Em como me esqueci por tantos anos. Em como me cobrei perfeição, mas ofereci ausência.
Em como culpei minha filha por coisas que talvez eu também tenha provocado sem perceber. Eu a deixei sozinha por dentro, enquanto dizia que estava ao lado. E agora, eu queria mudar isso. Não pelo que aconteceu, mas por tudo que ainda pode acontecer. Comecei a escrever de novo. Um diário. Nele, coloquei memórias que antes evitava. A primeira vez que Clara me abraçou. A primeira vez que ela me perguntou se eu era feliz. A primeira vez que ela mentiu para mim e eu percebi. Momentos simples, mas que agora, vistos com a lente do tempo, revelavam tantas coisas. Clara também escrevia. Trocávamos textos às vezes. Ela me mostrou um onde dizia que se sentia renascendo, que sentia medo de não ser suficiente como mãe, mas que, pela primeira vez, sentia que tinha para onde voltar quando tudo desabasse. Que eu era esse lugar. Isso me desmontou por dentro. Certa tarde, estávamos brincando com o bebê no chão da sala. Ele gargalhava, nos tocava, tentava falar palavras. Clara me olhou e disse: "Você sabia que mesmo quando eu mais te odiei, eu ainda te amava?" Eu não consegui responder. Apenas a abracei. E, naquele instante, senti que algo dentro de mim havia sido costurado. Ainda com marcas. Ainda com pontos expostos. Mas havia, enfim, um remendo firme o suficiente para seguir. Os meses seguintes foram de silêncio diferente. Não o silêncio da dor, da distância ou do rancor. Era um silêncio de cuidado, de convivência reconstruída, de rotina entre mãe, filha e neto. O bebê completou 1 ano e meio com um sorriso largo, olhos vivos e uma energia que preenchia cada canto da casa. Clara parecia outra. Mais segura. Mais madura. Ainda assustada, sim, mas com uma coragem silenciosa que antes eu nunca tinha visto. A cada dia, ela se mostrava mais capaz. Preparava as refeições, lia livros sobre maternidade, fazia cursos à noite, mesmo cansada. Dividia comigo os cuidados, mas agora por escolha, não por obrigação. Às vezes, eu a observava em silêncio, segurando o filho no colo, cantando baixinho. E me perguntava, como aquela menina perdida se tornou essa mulher tão firme? Era como se, apesar de tudo, a maternidade tivesse revelado nela o que o mundo insistiu em esconder. E também em mim. Eu nunca imaginei que viveria uma segunda chance de ser mãe. Mas era isso que aquele bebê me deu. Uma nova versão de mim mesma. Mais presente. Mais sensível. Mais atenta. As cartas que escrevíamos viraram hábito. Ela escrevia para o filho. Eu escrevia para ela. De vez em quando, trocávamos os papéis. Eu lia algo que ela escreveu para mim anos atrás. Ela lia meus textos sobre o que eu sentia agora. Era um modo de nos ouvirmos sem interromper, sem discutir. Era um modo de curar, sem tocar diretamente na ferida. Num domingo chuvoso, Clara me chamou para conversar. O bebê dormia. Ela segurava uma caixa nas mãos. Dentro, documentos. Entre eles, a sentença judicial. Carlos havia sido oficialmente afastado de qualquer direito sobre a criança. A juíza determinou que ele não podia se aproximar, que não havia vínculo afetivo, que havia provas suficientes do comportamento abusivo. Aquilo trouxe um alívio que não sabíamos que precisávamos tanto. Ela me entregou a caixa e disse: "Eu quero que você guarde isso. Para quando ele perguntar. Para quando meu filho quiser saber por que o pai não existe na nossa vida. Para que ele saiba que não foi culpa dele."
que ele foi protegido. Guardei a caixa no fundo do armário. Mas também guardei no peito a sensação de que, mesmo diante da dor, fizemos o que era certo. Não fácil, mas certo. Com o tempo, outras coisas mudaram. Clara começou a se interessar por terapia. Disse que queria entender melhor seus próprios padrões, suas decisões, seus sentimentos. Começou a frequentar sessões semanais. Voltava leve, reflexiva, disposta. Compartilhava comigo coisas que aprendia. E eu, ouvindo, também me via refletida ali. Comecei a pensar no quanto crescemos juntas, mesmo que cada uma por caminhos distintos. Ela, forçada pela consequência de uma decisão. Eu, empurrada pela culpa e pelo amor que ainda resistia. E mesmo sem ter planejado nada disso, estávamos lado a lado. Duas mulheres que erraram, que sofreram, mas que, de algum modo, escolheram não se perder uma da outra. Certa tarde, saímos as 3 gerações para um passeio no parque. Eu, Clara e o bebê. Sentamos na grama. Ele brincava com folhas, ria com o barulho do vento. Clara me perguntou se eu ainda sentia vergonha de tudo o que aconteceu. Respondi com sinceridade. Disse que sim, que às vezes me pegava lembrando das palavras ditas, das mágoas, dos julgamentos. Que às vezes tinha medo de ser apontada, de ser vista como conivente, como fraca, como incapaz. Ela ouviu em silêncio. Depois disse: "Você não foi perfeita, mas ficou. E isso vale mais do que qualquer julgamento." Essa frase me acompanhou por dias. Porque, pela primeira vez, eu me permiti não ser a mãe que precisava ter todas as respostas. Me permiti ser humana, falível, capaz de errar e ainda assim continuar amando. Na mesma semana, recebemos uma carta inesperada. Era da mãe do Carlos. Ela dizia que soube do processo, que não justificava o que o filho fez, que não queria envolvimento, mas que sentia muito, e que, se algum dia quiséssemos que o menino conhecesse a origem biológica, ela estaria disposta a contar a ele do jeito certo, sem inventar desculpas, sem esconder os fatos. Mostrei a carta a Clara. Ela chorou. Disse que nunca esperou isso, mas que, de alguma forma, aquilo a tocou. Não como perdão, mas como fechamento. Rasgamos a carta. Não por ódio, mas por escolha. Escolhemos seguir em frente com o que tínhamos. E isso, agora, era o suficiente. Começamos a planejar uma mudança. Clara queria sair da cidade, recomeçar em outro lugar, um novo bairro, um novo nome, uma nova chance. Hesitei, mas aceitei, porque o que importava agora não era onde estávamos, e sim quem estávamos nos tornando. Vendemos a casa. Alugamos um apartamento modesto em outra cidade. O bebê começou em uma escolinha. Clara conseguiu um trabalho fixo em um estúdio. Eu, uma vaga como auxiliar de biblioteca. A rotina era simples, mas pela primeira vez havia leveza. Às vezes, à noite, nos sentávamos na varanda. O bebê dormia. O vento passava pelas plantas. E falávamos de futuro, do que queríamos ensinar, do que não queríamos repetir. Clara me contou que sonhava em escrever um livro, que queria contar a própria história, mesmo que com outro nome. Eu disse que, quando ela publicasse, seria a primeira a comprar. Você acha que as pessoas vão me entender? Ela perguntou.
Talvez. Talvez não. Mas você não precisa que te entendam. Você só precisa ser verdadeira com você. Ela sorriu. Me abracou. E eu entendi que, depois de tudo, a única coisa que nos salvou foi isso: não desistir de amar, mesmo com todas as falhas. O tempo é um tipo estranho de cura. Ele não apaga o que aconteceu, não desfaz os erros, mas oferece espaço para que, entre uma dor e outra, floresça alguma coisa nova. Não necessariamente melhor, mas mais sincera. E foi isso que a gente construiu. Não uma vida perfeita, mas uma verdade vivida todos os dias, com esforço, com tropeços, com pequenas vitórias. Clara terminou o livro. Não publicou ainda, mas me mostrou o rascunho. Li tudo em uma madrugada, chorando, tremendo, lembrando de cada pedaço que já conhecia. E também de tantos outros que ela só havia guardado para si. O livro não tinha nome. E talvez nem precise. Era, acima de tudo, o diário de uma sobrevivente. De uma mulher que caiu num abismo cavado pela própria dor, mas que decidiu escalar cada pedra, com o filho nos braços. Ela me agradeceu por ter ficado, por ter enfrentado a vergonha, o medo, os julgamentos. Eu disse que não foi heroísmo, foi amor. Amor imperfeito, cansado, desesperado. Mas amor. O menino cresceu. Hoje tem quase 3 anos. Fala palavras engraçadas. Me chama de Voia. Tem os olhos da mãe. O sorriso também. Às vezes me olha de um jeito que me desmonta. Como se soubesse de tudo. Como se já entendesse o peso das coisas que o cercam, mesmo que ninguém ainda tenha contado. Nunca mais ouvimos falar do Carlos. Nenhuma carta. Nenhuma tentativa. Nenhum sinal. No começo, isso me deixava inquieta. Depois, aliviada. Agora, indiferente. Porque ele já não ocupa espaço dentro da minha história. Ele é só o ponto em que as coisas começaram a ruir. Mas não é mais o centro da narrativa. O centro, agora, é a reconstrução. O que escolhemos fazer com os estilhaços. O modo como decidimos viver depois do que ninguém escolheria viver. Com o tempo, percebi que não precisava perdoar Clara por completo para continuar amando. Que o perdão, às vezes, não vem como um evento. Vem como rotina. Como o café da manhã que preparamos juntas. Como o remédio que ela me lembra de tomar. Como o bilhete que deixa colado na geladeira. Como o abraço apertado quando o dia foi difícil. O amor resistiu. Não como era antes, mas como podia ser agora. Nunca contei essa história a ninguém fora da nossa casa. Nunca escrevi em redes sociais. Nunca compartilhei em rodas de conversa. Porque ninguém entenderia. Porque todos têm uma opinião pronta, um julgamento fácil. Mas hoje, decidi contar. Não para ser a vítima. Não para defender minha filha. Mas para que, talvez, alguém aí do outro lado se veja aqui. E perceba que não é o único vivendo uma tragédia silenciosa dentro da própria casa. A maternidade é feita de decisões que ninguém vê, de perdões que ninguém entende, de forças que nascem do fundo do cansaço, e também de fracassos que, mesmo assim, se tornam caminhos. Eu não sou uma heroína, nem quero parecer. Eu errei. Muito. Falhei como mãe, como mulher, como ser humano. E por muito tempo, me odiei por isso. Mas hoje,
Hoje eu olho para minha filha e vejo uma mulher que, apesar de tudo, escolheu ser melhor. E vejo um menino que nasceu de uma história torta, mas que cresce rodeado de amor. E vejo em mim alguém que, mesmo destruída, decidiu continuar amando. Talvez eu nunca saiba se tomei as decisões certas. Talvez tenha errado ao não expulsá-la. Talvez tenha errado ao não expor tudo. Talvez devesse ter rompido. Ter começado uma nova vida sozinha. Mas não consegui. E talvez, no fundo, não quisesse. Clara me ensinou que os erros mais graves nem sempre nascem da maldade. Às vezes nascem da dor. E que o amor, para existir, não precisa ser limpo. Precisa ser real. Hoje, temos uma vida simples. Uma varanda com plantas. Um sofá confortável. Um menino saudável correndo pela casa. Um silêncio leve. Uma paz possível. E todas as noites, antes de dormir, eu olho para ela. Para a filha que me destruiu. E para a mulher que me salvou. E me pergunto, fiz certo em ficar? Fiz certo em perdoar, mesmo sem esquecer? Agora que você sabe de tudo, eu preciso saber. Você me julga? Me condena por ter ficado, por ter cuidado, por ter aceitado ser avó de um filho que nasceu da pior traição? Ou me entende? Me perdoaria se fosse você no meu lugar? Deixe seu julgamento nos comentários. Diga com sinceridade se fui forte ou fraca. E se histórias reais como essa mexem com você, siga esse canal agora. Porque aqui, cada palavra é verdade. E no final, quem decide o que é certo é você.